Eu digo que o intestino é o segundo cérebro do seu corpo. Mais de 80% da serotonina é produzida no intestino. E você sabe, Roberto, que se você não tem um intestino saudável, você não tem saúde mental. Que o maior órgão que produz neurônio é o cérebro, mas o segundo maior é o intestino. E ele precisa estar saudável. Então, a microbiota intestinal tem que estar tratada, tem que estar sendo sempre observada e olhando para a sua saúde intestinal, porque você precisa estar alinhado ali com todos os outros órgãos funcionando perfeitamente, mas o intestino nos dá um sinal muito evidente de que as coisas não andam bem, principalmente quando você está sob alta carga de estresse. Você começa a ter ali disbioses intestinais, muitas diarreias, então constipações. Então, é um sinal muito claro e nós precisamos estar o tempo todo observando, sim. Então, eu falo que se você está preocupado com a sua saúde mental, olhe para o seu intestino. Cuide dele. E como fazer isso? Se exercitando e principalmente observando aquilo que você coloca dentro da sua boca. É o que você come e o que você faz todos os dias. É o que eu como todos os dias. Isso está alimentando diretamente as suas bactérias nocivas e as boas bactérias do seu intestino. Então, é importante sim, é importante mudar os hábitos para que você tenha mais saúde mental. E o que acontece também, Roberto, é que quando uma pessoa está em depressão, muitas pessoas só querem resolver dando ansiolíticos ou remédio antidepressivo, cuidando só da saúde mental, só do cérebro, mas não avalia o intestino desse paciente. Precisamos cuidar do intestino junto com o cérebro desse paciente, a mente desse paciente. Não é só olhar para a doença em si, eu preciso investigar as causas. E se eu falo que eu tenho mais de 80% de produção de serotonina no intestino, eu preciso saber como é que estão essas bactérias. Então, o mais indicado é você, junto com o antidepressivo, é já cuidar da sua microbiota intestinal. Melanie, deixa eu fazer uma comparação. Por exemplo, né, final do dia, você entra no aplicativo do seu banco, né? Hoje todo mundo praticamente paga tudo com cartão de crédito ou Pix e tal. Aí você entra no aplicativo do seu banco lá para as 8 horas, 9 horas da noite, e aí dá para você ver tudo que você gastou durante o dia. No supermercado, no posto de combustível, enfim. Alimentação seria mais ou menos isso. Se você não tiver uma certa disciplina, você vai comendo tudo que aparece e no final do dia você não se lembra quanta porcaria que você consumiu, Leilani? Sim, porque nós rodamos 95% no inconsciente. 5%, até menos, nós temos consciência daquilo que fazemos. E é claro que o cérebro faz isso para que a gente tenha a maior parte do nosso dia automatizado, certo? Porque senão a gente estaria louco, né? Estressado ao extremo, porque tudo seria uma novidade para o teu cérebro. Então ele automatiza muitas funções. E algumas coisas, como o hábito de comer, também se inclui nisso. Ele tá colocando tudo no automático. Então, às vezes, você abre uma geladeira e você nem sabe o que você comeu. Eu conheço pessoas, Roberto, que almoçam duas vezes porque esqueceu que almoçou. Então, são coisas que, se a gente não parar, respirar, sentir, saborear o alimento. Então, antes de você começar as suas refeições, respira. É quase um processo meditativo, tá? Então, quando você for ali num restaurante onde tem à la carte, peça o alimento que vai nutrir o teu corpo. Peça, observe o que você está pedindo, que você não é simplesmente matar uma fome, né? Aquela coisa, estou com fome, qualquer coisa serve. Então lembre-se disso, que você está nutrindo o teu corpo. E ele precisa de nutriente. Então, observe. Uma vida que não é observada não vale a pena ser vivida. Eu falo isso todos os dias. Observe os seus comportamentos, os seus hábitos. E tudo que você faz repetidamente se torna um hábito. Então, o que você vem fazendo repetidamente? E o que está no inconsciente? Vamos respirar e vamos observar? Porque às vezes você come a mesma coisa e não está sabendo nem o que você está ingerindo e nem sabe se mastigou o alimento, já está engolindo, comendo em pé. Então, o momento de fazer as refeições, Roberta, é sagrado. Primeiro que a gente tem que até orar antes de comer, ninguém mais faz isso, né? Até esquece de agradecer. Então, nós precisamos realmente desprogramar esse automático e olhar para aquilo que você está ingerindo, para que você possa obter mais saúde através da alimentação.
que parece tão simples, mas tem pessoas que têm um carro que ama tanto o carro e jamais colocam um combustível adulterado nesse carro. Só que a pessoa que tem esse corpo perfeito, com tanta engenhosidade de primeiro mundo, e coloca qualquer gasolina nesse corpo, adulterada. Fast food, salgadinho, Coca-Cola, pão de queijo. Então, assim, café da manhã, Coca-Cola e pão de queijo no posto. E passa o dia inteiro, às vezes nem almoça, e é esse o nutriente que ele colocou no corpo, e nem bebeu água. Então eu falo, o carro dele não falta água, o carro dele está sempre com o pneu novo, o carro está sempre limpo, organizado, com a melhor gasolina, só que o corpo dele está andando no automático e na sobrevivência. Então, olha só que descaso com a própria saúde, né, Roberto? Verdade, verdade. Ó, uma última dúvida, vai. Você que está sempre falando com mulheres, pesquisando, perguntando, né? O intestino das mulheres ele é mais lento por natureza, Leilani? Isso é mito ou é verdade? Sim, nós temos sim, devido aos hormônios mesmo, tá? É questão hormonal da mulher. E a mulher, ela é muito emocional. Então, qualquer sensação que ela não está bem emocionalmente, é no intestino que trava. Então, ela fica realmente mais vulnerável nessas questões do ventre. Muita constipação, muitos gases. Então, a mulher, em relação aos hormônios, o fato da menstruação, nós temos sim uma vulnerabilidade maior do que os homens. Eu falo que o homem é como um pato, né? Come e sai, porque eu nunca vi a facilidade de um homem, né? Então, gente, realmente o corpo da mulher ela tem diferença sim. Ela sente no período pré-menstrual, tem muitas mulheres que soltam o intestino no período menstrual. Então, isso é muito individual, realmente. Mas o que eu digo sempre para o todo, para o homem e para a mulher, né? Quer aumentar o movimento peristáltico? Se exercite. Porque eu fui uma criança com muita constipação, muita constipação. Eu lembro que a minha mãe me dava uma colher daquele óleo horrível para tomar, porque eu tinha muito ressecamento e chorava cada vez que ia ao banheiro. Muito carboidrato, não tínhamos muita fibra, muito... fruta eu sempre comi, mas ainda era uma alimentação muito ainda com não muito cereal, não muitas fibras. Uma criança não se alimenta com muito isso. Depois que a gente vai melhorando, tá? Depois dali dos 10 anos que a gente se preocupa um pouco mais com isso. Mas o que foi fundamental na minha vida foi o exercício físico, que a partir do momento que eu me exercitei com regularidade, eu aumentei o bom funcionamento do intestino e eu aumentei todo esse movimento peristáltico que nunca mais eu tive esse problema de tomar essa colher de óleo horrível e eu tive uma regulação intestinal. Então, exercício, comer frutas, aveia, fibras, né, cereais, coisas mais saudáveis, isso vai facilitar todo o trato intestinal. Eu estou dando esse exemplo aí do banco, Leilani, porque é assim, né? Se você não controla a sua despesa, quando você vai ver ao longo da semana, você gastou em tantas coisas inúteis, né? Que dava para economizar. Agora, uma última pergunta, vai, eu prometo. A questão dos doces. Ontem eu estava falando com o meu irmão e ele falou que a namorada dele ficou meio sem graça porque quebrou uma promessa de não comer doces durante a semana. O que fazer com os doces, os açúcares, hein? Os açúcares, a gente tem que observar isso aí, porque na verdade o momento que a gente busca o açúcar, Roberto, é alguma compensação emocional. Porque o açúcar, ele não tem outra lógica, ele não nutre o teu corpo, então o momento que bate aquela vontadezinha é porque de repente o nosso reservatório de dopamina está baixo e a gente quer um prazer a curto prazo. Então eu vou lá no docinho, eu vou no açúcar, ou eu vou no álcool, ou eu vou em alguma rota de fuga. E nas mulheres é o docinho. A gente tem esse prazer, aquele afago, sabe? Aquele quentinho no coração é o docinho. Então é o mal da mulher ainda, sim. Tem mulheres que ainda colocam a culpa na menstruação. Ah, porque eu estou menstruada, eu preciso de um doce. Então, eu entendo perfeitamente isso, mas quando a gente está controlado nos nossos minerais, quando a gente está com os nossos magnésio em dia, tem vários magnésios aí que pode controlar essa vontade absurda do doce. Então, o que eu falo bastante é faça um exame para que você possa suplementar essa deficiência dos minerais que são extremamente importantes e vão te ajudar bastante a controlar essa vontade louca pelo doce, principalmente nos momentos aí de TPM. Mas muitas coisas que tem que ser observada é o seu comportamento. Por que eu estou buscando aquele doce? E às vezes é um doce que me traz uma memória infantil, que é algum momento gostoso da minha infância, é algum momento que eu não
não estou bem, eu estou muito ansiosa e preciso sentir uma paz. E ela relaciona isso com algum momento prazeroso também da sua infância. É uma busca por algo que está ali dentro, tem que ser visto. Então, tem que ser assimilado esse sentimento. Da porquê disso? Por que eu estou com vontade de comer doce? O que não deu muito certo no meu dia que eu quero descontar no doce? Então, antes de comer o doce, eu sempre falo assim: vai fazer uma caminhada. Libera a endorfina, que você vai ver o prazer que vai te dar. Não é tão imediato, vou precisar pelo menos 15 minutos de uma caminhada para liberar. E depois você volta, você não tem vontade de comer o doce. Então, se exercite primeiro, que você vai ver que você até esquece do prazer do doce, porque você substituiu o prazer do doce pelo prazer da endorfina e pela caminhada, que é mais saudável. Minha amiga, muitíssimo obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no nosso Farol e até a próxima. Até a próxima, bom dia.